Oi de novo, vamos continuar então? No final da última aula, eu conversava com vocês o seguinte, que é possível fazer estudo científico, analítico e aprofundar nos nossos textos literários, deixando um pouquinho de lado o prazer que a gente tem pela leitura, apesar que a gente saiba o quanto isso é uma arte e que faz parte da natureza humana, a criação, a recriação e a invenção. Bom, eu vou citar para vocês, por exemplo, um trecho do livro do professor Osíris Borges Filho, onde ele vai dizer o seguinte: além disso, não se deve esquecer que qualquer método crítico estará sempre aquém da obra literária, infinitamente rica e reinventada a cada leitura. Assim, a sensibilidade do topoanalista deve estar sempre alerta. Ou seja, a mesma obra vai poder ser analisada por diversas linhas de pesquisa, a topoanálise, cronotopo é uma delas. Então, por vários tipos de linhas de pesquisa, em épocas diferentes, nós temos clássicos aí de 2000 anos, de 500 anos, e por pessoas que possam ter visões diferentes sobre a obra. O momento em que se está vivendo também, o contexto, poderá influenciar e muito essa maneira de estudar uma obra literária. Aí eu recomendo para vocês também uma outra leitura, um pouco de método nos estudos literários em particular, com extensão às humanidades em geral, do escritor Roberto Acíselo de Souza. Então, existe uma metodologia para a nossa pesquisa em literatura. Uma outra questão importante, e que eu vou começar a fazer a nossa leitura da análise do ensaio sobre a cegueira a partir daí, é algo que eu costumo trabalhei muito a minha vida inteira enquanto professora, e também é uma outra linha que eu adoto para as minhas leituras, que é o quê? A questão de fazer a análise pela interdisciplinaridade ou pela também, hoje mais conhecida ainda, transdisciplinaridade. Mas é preciso estudar para se fazer isso. Aqui nós temos, por exemplo, Cláudio César Henriques e Maria Tereza Gonçalves Pereira, que são os organizadores de vários textos que nós temos aqui, que vão trabalhar sobre essas leituras e o viés que essas leituras trazem, como o ensaio sobre a cegueira traz, por exemplo. Quer ver como é que a gente encaixa isso no ensaio sobre a cegueira? Nós comentamos nas aulas anteriores sobre essa cegueira branca, né? Por que essa cegueira branca? Afinal de contas, qual a cor da cegueira? A gente tem a impressão de que a pessoa que nasce cega, ela vê tudo negro, tudo escuro, como a gente sempre imagina que a pessoa que é cega, a cegueira tem uma cor. E se vocês pesquisaram, deram uma olhadinha nisso, a cegueira não tem cor. Olha só, muita gente pensa que há uma cor, não tem cor nenhuma. É um órgão do sentido, faz parte do nosso corpo humano e que ela não tem visão, né? São olhos que não veem, nasceram sem esse sentido, o sentido da visão, que é onde entra a questão de não querer aprofundar na interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade agora. Nós não estamos analisando o ensaio sobre a cegueira agora para estudar sobre a cegueira física. Eu só abri esse parênteses aqui para vocês agora para dizer que a pessoa que nasce cega é como se fosse você quisesse que o seu cotovelo enxergasse. Então a cegueira ela não tem cor. Quando a gente se espanta quando está lendo o ensaio sobre a cegueira branca, nascer cego, nunca ver a luz, ter a impressão de que nunca vai ver a luminosidade, o branco, é como o seu cotovelo, é como o seu dedo, né? Lembrei do ET agora, Luizinho aqui. Não tem cor, não tem cor. Então, esquece isso, não existe uma cor para cegueira. Professora, mas então, por que Saramago diz a todo momento no livro que as personagens sentem-se como se estivessem em um mar de leite? Como se estivesse tudo leitoso, tudo branco. Por que o branco? Aí a gente pode fazer outro tipo de pesquisa, uma outra análise. A cor branca
convencionalmente falando, ela, convencionalmente, praticamente no mundo todo, o que é a brancura? Eu lembro de limpeza. A brancura eu lembro de algo que é puro. No mundo ocidental, o branco representa virgindade, o branco representa a vida no mundo ocidental. No mundo ocidental, se eu pegar várias religiões, os rituais religiosos, geralmente, aqueles rituais mais importantes, e eu não estou falando só das religiões cristãs, nós podemos falar aqui, por exemplo, do kardexismo, que se a gente estiver em uma mesa de mediunidade, as pessoas estarão de branco. Se eu estiver assistindo, se eu estiver num terreiro de candomblé, em algumas desses rituais, todos estarão de branco. No casamento, a preferência é o branco. No batizado, você leva a sua criança de branco. Na primeira comunhão, você está de branco. A crisma, há a preferência pelo branco. Então, é uma convenção do mundo ocidental. Se a gente for ver, por exemplo, no mundo oriental, se a gente for pegar a China como exemplo, na China o branco é luto. Então, no mundo ocidental, o luto é a cor preta, mas na China o luto é branco. E quando eu estou lendo o livro Ensaio sobre a Cegueira, eu não tenho as características físicas do que a gente chama de o primeiro cego. Aquele que estava diante do semáforo e a cor verde aparece, siga, mas ele não vê, ele só vê o branco na frente dele. Na adaptação que o Fernando Meirelles fez para o cinema, lembrando que o cinema é uma outra arte e vai trabalhar com outros recursos que já não serão os mesmos do livro, esse primeiro cego, ele tem traços orientais. E aí eu fiquei pensando, ninguém me falou, eu que viajo, né? Porque quem já me conhece e tá assistindo meus vídeos sabe que eu viajo com os livros, eu vou longe. Por que que o Fernando Meirelles, para trabalhar no cinema, Ensaio sobre a Cegueira, ele escolhe o primeiro cego com características orientais? Eu pedi para os meus alunos que não assistissem ao filme enquanto não terminassem de ler o livro. Mas eu preciso abrir esse parênteses aqui agora. Por que que ele trabalha com o oriental? Né? Os traços do primeiro cego é oriental. Será que é porque o branco na China representa a morte? O branco na China representa o luto? Na China, o branco traz a conotação de agressão, de violência, de morte, que são características que eu vou encontrar em Ensaio sobre a Cegueira? Será que Fernando Meirelles pensou nisso? Ou será que é a Fabiana Toledo que está fazendo essa interpretação? Não sei, né? Eu acho que ninguém perguntou isso para o cineasta Fernando Meirelles. Acho que talvez ninguém tenha chamado atenção para isso. Mas eu fui pesquisar mais sobre o branco, porque no mundo ocidental o branco é clássico. O branco é paz, o branco é pureza, o branco é vida, o branco é trabalhado nos rituais, nos principais momentos da vida de uma pessoa. O branco é uma passagem, né? Passagem para algo bom, uma mudança na sua vida. Mas no Oriente, exatamente porque eles levam o ritual do funeral tão além, tão transcendental com essa questão de a vida após a morte, que o luto lá é branco, não é negro, não é preto, não é essa cor que é trabalhada no mundo oriental. E aí, onde eu pesquisei foi a questão da China. E aí tá, mas vamos continuar nessa viagem comigo aí sobre o Ensaio sobre a Cegueira. Se o José Saramago pensou no branco como limpeza, pureza, claridade, tudo isso, por que se eu for lá no livro, na página 96 e 97, por exemplo, que eu marquei aqui para vocês, o autor várias vezes vai trazer um contraste pra gente. Se a cegueira é branca, se todas as nossas personagens que foram contaminadas com essa doença contagiosa da cegueira, por que elas estão vendo o branco, mas o ambiente, o espaço, aí vem a questão da topoanálise, né?
topos, que é do grego, que é lugar, que é espaço. Por que o espaço é totalmente contrário ao que eles enxergam que é o branco? O fedor asfixiava, tinha a impressão de haver pisado uma pasta mole, os excrementos de alguém que não acertara com o buraco da retrete ou que resolver aliviar-se sem querer saber mais de respeitos. Tentou imaginar como seria o lugar onde se encontrava. Para ele era tudo branco, luminoso, resplandecente. Que o eram as paredes, o chão, que não podia ver. E absurdamente achou-se concluir que a luz e a brancura ali cheiravam mal. Vamos endoidecer de horror, pensou. Depois quis limpar-se, mas não havia papel. Então há um contraste muito grande. Enquanto as nossas personagens cegas veem tudo branco, elas estão no lugar sujo, imundo, onde as pessoas já defecam, já vomitam, restos de comida, o lixo, tudo fede, tudo é sujo, há uma mistura de cores, como eu já trabalhei nas aulas anteriores, que o autor vai ressaltar todas as cores que há na narrativa, enquanto as personagens só enxergam o branco. Na próxima aula a gente vai falar mais um pouquinho sobre o branco.